Na Ilha do Sol, eu e vocês. Vem pra cá, Gazeta Esportiva tá bom demais. Muito boa noite, Celso. Muito boa noite, Boas Miller. noites. Boa noite, Michel. Gente, essa música que eu tava tocando, eu tava pulando aqui. Tô sem ar. Quer falar um pouco, Celso, como tá a sua vida, família, Maria Alice e as crianças também? Tudo em ordem. Então, ó, gente, deixa eu contar. Essa música, Mila, época da faculdade, 97, Casper Líbero. Aí tinha aquelas festas da Casper. Como é que chamava as festas da Casper, Chile? Pororoca Louca, sei lá os nomes. E eu gostava do André Cardoso, lembra, Chile? E aí... Que não é meu irmão. O André Cardoso Frederico, a revelação ao vivo na Rede Nacional. E ele não me dava bola. E acho que ele ficou com outra menina na festa. E eu lembro que tocava essa música do Netinho e eu chorava. Enfim, galera, é isso aí. Vamos dividir junto essa energia, essa alegria. Vem com a gente. O Gazeta Esportiva tá com um cardápio hoje tão variado. Tem seleção brasileira. A gente vai falar de boxe, esporte paralímpico e muito mais. Eu prometo que você vai amar o programa de hoje. E antes de você começar a degustar todas as nossas atrações desse dia, preste atenção nessas dicas. Celcinho ficou com tanto ciúme da história que eu contei aqui. Estou me mordendo. Tinha 17 anos, Celso. Tô 17 quase. anos. Bom, enfim. Ciúme. Mas eu me mordo. Essa é boa pra pôr também no começo do programa, Zé Paz. Nosso Mas querido eu Roger me do Traje mordo Rigor. de Abraço. ciúme. Você é ciumento? Não. Você é ciumento, Miriam? Não. Eu era. Eu não sou mais. Era? Não, tenho ciúme um pouquinho, acho, futuramente, Era? das namoradas dos meus filhos. Eu era, eu não sou mais. Olha, um beijo, dona Eliane. Eliane, não é? Mãe da nossa figurinista Natália, ela veio aqui de Minas Gerais. Que mulher bonita! Nossa, parecem Parabéns, irmãs. não é? Eu tava lá perguntando pra ela qual é o segredo do sucesso, porque que mulher bonita. Bom, beijo, querida. Se o título do Campeonato Brasileiro já está praticamente definido, na parte de baixo da tabela, a briga para fugir do rebaixamento deve seguir até a última rodada. E tem time de muita tradição assombrado pelo fantasma da Série B. Então a gente quer saber de você que nos acompanha aí no Gazeta Esportiva, qual desses clubes grandes você acha que vai cair nesse Campeonato Brasileiro? Ah, é coisa do Celso Cardoso fazer essas enquetes para gorar os outros. O Celso e o chileno. Botafogo, Cruzeiro, Fluminense ou NDA? Nenhuma das alternativas. Eu voto NDA porque vocês só querem falar de tragédia. NDA significa pode cair Ceará, Fortaleza, talvez. Também o CSA pode engrenar uma sequência aí e cair em dois grandes, não só um. Fluminense. Olha, você sabe que o Fluminense tem uma dívida, né? Então, por isso que eu vou votar no Fluminense, porque o Fluminense já voltou no tapetão aí umas duas vezes, na Portuguesa, e antes também caiu para a terceira divisão, aí fizeram uma virada de mesa quando ele subiu para a segunda e voltou todo mundo para a primeira. Não sei, eu ia apostar no Botafogo, eu continuo achando ainda que é o Botafogo que cai. O que mais, Miller? Eu também acho que o Botafogo cai. O Cruzeiro tem jogadores que podem decidir, o Fluminense tem uma garotada, uma correria, o Gonzalez lá na frente, o estrangeiro. Acho que o Botafogo cai. Deixa eu falar uma coisa pra você. Dá pra pegar steak aqui? Dá pra pegar steak aqui? Com quem nós estamos fazendo uma entrevista neste exato momento? Edson Arantes do Nascimento. Conhece? Você conhece? Sabe quem é? Não tá o de Pelé? Fernandinha Batista tá lá, conversando com o Pelé. Semana que vem, vocês vão conferir uma reportagem espetacular sobre o Pelé aqui no Gazeta Esportiva. Bom, para você votar, para você participar, você já sabe. Você entra e vota na enquete que está no ar no site gazetesportiva.com. Você participa pela hashtag Gazeta Esportiva nas nossas redes sociais, que a gente vai colocar seu comentário ali, ó, como tá o do nosso colega ali com a Seleção Brasileira. A gente vai colocar seu comentário ao vivo no programa. E eu já vou explicar porque que eu tô rindo. E você manda o WhatsApp 994791633. Agora, meu amigo, anota o número direito, porque tem um colega que tem um número parecido com esse aí, tá sofrendo. Sério? O telefone do nosso WhatsApp é 994791633, tá bom? Porque tem um colega que tá sofrendo aí, recebendo um monte de mensagem, ele fala que não aguenta mais. Então, o nosso telefone é esse. Guarda direito que imagina, né? Achar que é o telefone... Deixa eu ver o nome do cara que o pessoal das mídias mandou. É Frederico, não? Ciclone? Ciclone Sul. Ciclone Sul, você que mandou aí, você que está sofrendo demais com o WhatsApp. O nosso é outro número, mas a galera erra. E aí não chega a mensagem para nós.
Olha, se preparando para os amistosos contra a Argentina e Coreia do Sul. A partida diante dos argentinos, aqui ó, Hermanos do Celso Cardoso, é já na sexta-feira agora, 2 horas da tarde, no horário de Brasília. E os jogadores estão bastante ansiosos para esse... Meu querido Miller, Diga. é bom a gente lembrar que a seleção brasileira não vence desde que ganhou a Copa América. E apresentando futebol medíocre. Medíocre, para quem não sabe, significa mediano. Muito bem. E agora tem uma Argentina pela frente. E vou dizer aqui o seguinte, a Argentina de Messi e companhia é favorita diante da seleção brasileira. Vai dar Brasil! A Michelle já deu seu apostar? palpite. Não. Neymar joga? Você viu a minha confiança, O Neymar né? joga? Não. Não joga. Não, Então já temos mais chance. Foi convocado o Rodrigo, né? Que está no bom momento Que do Real Madrid. existe uma expectativa muito que grande em deve, torno do deve futebol jogar, dele. né? Lógico, ele deve, como é Argentina, ele deve priorizar o William, né? Do Chelsea, né? Porque já tem um histórico na seleção. Mas o Michel, sabe que eu fico admirado, assim, admirado e espantado aqui. A seleção só joga em lugares inusitados, né? Só. Não é? É Sydney, é Malásia. Quer dizer, esses amistosos, os locais que eles... Abu Dhabi. Pelo amor de Será Deus. que vai estar lotado o estádio? Não, deve Não. estar, deve estar. Não é? Deve estar. Brasil e Argentina pode ser, mas tem sido um fracasso de público também, viu? Porque também estão indo para cada lugar. Assim, Eu não gosto, Celso. eu não gosto desse discurso de quem está envelhecendo, que tudo no passado era melhor. Mas o Miller sabe do que eu vou dizer. A seleção brasileira, ela era um patrimônio nacional. As pessoas torciam para a seleção brasileira com gosto. Até porque viam lá na seleção, os torcedores, jogadores ídolos nos seus clubes. Então, o corintiano torcia para a seleção por causa do Sócrates, no seu Flamenguista tempo, por causa do o do Zico, o São Paulino por causa do Miller, do Careca. Quer dizer, e era um patrimônio nacional. De repente, eles começaram a vender a seleção brasileira, venderam aí para um grupo. Virou negócio. Virou negócio. Jogadores que, na verdade, não têm a menor conexão com o brasileiro, o torcedor mesmo, raiz, né, que está acostumado. Se você colocar a seleção brasileira, os jogadores, eu garanto para você que muitos nem vão reconhecer quem Esses é quem. amistosos, Michele, são Esses de agora? E aí tem essa desconexão com... Desconexão tá certo, né? Com o público brasileiro. E aí mandam esses amistosos. Nossa, você leu meu pensamento. Lá na casa. Lá na ponte lá no que José caiu. Pedro. Lá na casa da mãe Joana. Não tem a menor afinidade, não tem a menor E conexão. outra coisa, esse amistoso... Virou Celso, dinheiro Michele, só. Esse amistoso só serve para desfalcar os times brasileiros. Que o Tite ainda até preservou alguns, né, agora. Mas o Santos perde o Soteldo. O Corinthians agora brigando brigando pelo com o Pedrinho. Quer dizer, então, esses amistosos também prejudicam o futebol brasileiro. Pessoal, hoje nós vamos mostrar mais uma matéria produzida pelos estudantes que participaram do workshop que nós demos aqui de jornalismo esportivo para os alunos da faculdade Casper Libero. Vrajamani Fernandes Rocha, ele ficou muito conhecido, esse menino, por um episódio terrível que mudou a vida dele para sempre.
Dá uma olhada nessa matéria, eu não vou falar mais nada. Dá uma olhada. Brajamani Rocha, aos 11 anos de idade, chocou o país ao ter seu braço arrancado por um tigre em um zoológico localizado em Cascavel, no Paraná. Meu acidente abriu mais oportunidades do que abriu mais portas do que fechou, porque eu nunca tive dificuldade para fazer basicamente nada e me deu a oportunidade de participar do esporte paralímpico. Aí eu comecei só como reabilitação. Aí, naquela época, eu treinava 3 dias por semana e já estava morrendo de cansaço. Aí me chamaram para a seleção de base aqui no CT, para o projeto da seleção. Aí, quando eu entrei no projeto, eu comecei a treinar há 5 dias por semana e meus resultados começaram a melhorar. E no esporte paralímpico, você pode ser de alto rendimento e que você ainda não tem uma visibilidade boa. Eu queria que o esporte paralímpico em si fosse mais divulgado, passasse na TV aberta. Aí eu pretendo fechar o ano fazendo 50 metros para menos de 30 segundos e quero muito ir para a Paralimpíada de Tóquio, mas não sei se vai dar tempo, porque está muito corrido. Nossa, se eu fosse fazer as Olimpíadas ano que vem, eu me senti o top da natação. Consegui ir para as Paralimpíadas antes de completar 18 anos. Eu me senti o melhor nadador do mundo. Que demais, como que você né? vê, né? O esporte possibilitando as pessoas encontrarem um caminho. Né? Uma situação como essa, quando você, de repente, num incidente... Você acha que é o fim? Você acha que é o fim e, de repente, é uma possibilidade com a qual você não imaginava, e ele mesmo diz na matéria... O acidente abriu mais portas. Abriu mais portas para ele do que antes, quer dizer, então, acho que serve como referência para todos nós. Né? Para todos nós, para quem está aqui nessa bancada, para quem está em casa assistindo, e é legal você ver o esporte, que é o assunto, né? É o que nos pauta no dia a dia, não só trazendo alegria, tristeza, mas transformando vidas, Emília. O que eu acho legal, Celso, é que ele saiu do estancamento, né? Aquele círculo geográfico ali e seguiu em frente para voltar a viver de novo, né? Quer dizer, uma nova experiência agora, né? Fazendo um esporte, quer dizer. Então, acho que isso foi legal, que ele não ficou só choramingando no Muro das Lamentações pela tragédia que aconteceu com ele. Ele saiu dali e foi viver mesmo. Agora, isso é legal. Isso também só é possível porque existe uma estrutura que abre porta para essas pessoas. Né? Então, para quem faz parte de gestão pública, para quem faz parte também de empresas que podem investir, pense no esporte com mais carinho. Pense no esporte como uma situação não só de espetáculo e de business, mas também como uma oportunidade para que as pessoas possam se renovar como pessoas, como atletas. Sabe, fica a lição, cada vez mais a gente falou tanto isso no futebol mesmo, quantos saíram numa situação, né, que dada a violência, o crime, e encontraram um caminho no esporte. Assim também como o esporte paralímpico. A reabilitação. A reabilitação. Não por acaso o esporte paralímpico brasileiro, ele é tão vitorioso. É tão vitorioso. Está de parabéns. Parabéns, Brajamani, você é uma graça. E aos meninos da faculdade, né, que participaram do workshop, tiveram essa ideia brilhante, sabe, de fazer um trabalho. É uma belíssima pauta, uma história que está sendo contada e que serve de referência para outras pessoas que nos acompanham. Eu acho que isso é jornalismo. Jornalismo nada mais é do que contar histórias. E muito legal saber como ele está hoje, que ele está bem, que ele está se superando, porque é uma história de superação essa do Brajamani, né? Bom, a gente também tem mais uma entrevista muito especial no nosso quadro Lendas Vivas do Esporte. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho da história do primeiro brasileiro a conquistar uma medalha olímpica no boxe. Sabe quem é? Não? Então acompanha essa matéria porque está muito legal. O meu nome é Servílio de Oliveira, eu sou uma lenda viva. O boxe entrou na minha vida lá na década de 60, quando o Brasil ainda tinha poucos ídolos, né? Quando o Éder Joffé surgiu, na década de 60,
todos os meninos do bairro queriam praticar boxe. E os meus irmãos mais velhos começaram a praticar boxe e eu enveredei no calcanhar deles e quase cheguei a ganhar um título mundial. Eu estreei no boxe em 1966, ganhei o campeonato da Gazeta Esportiva e a final do torneio Gazeta Esportiva foi lá no Pacaembu. Eu me lembro também que vários outros torneios eu participei aqui, nessa casa, aqui na Avenida Paulista, não é? E o boxe se fazia no 4º andar. Lamentavelmente, no dia 3 de dezembro de 1971, eu enfrentei um boxeador norte-americano, Tony Moreno. Tony Moreno tem dificuldades que ele não esperava encontrar. Ele me pegou uma cabeçada no encontrão e depois vários golpes na minha vista direita e me provocou um descolamento de retina. E eu tive que abandonar. Voltei a boxear depois, 4 anos e 7 meses, fiquei afastado, voltei a lutar. Fiz mais 5 lutas e tive que abandonar porque a Organização Mundial, o pessoal que cuida do boxe profissional, disseram que com o problema que eu tinha na vista eu não poderia continuar. Foi duro, viu? Deixar de praticar o esporte que você gosta, um esporte que você admira, um esporte que podia te dar a condição de ter uma vida melhor, não é? Você ter que parar com todo o vigor físico, isso realmente me doeu e me dói muito ainda. Um título importante para mim foi o Latino-Americano em Santiago do Chile, foi em março de 1968, e depois a medalha que eu ganhei no México em 1968. Me lembro que o Comitê Olímpico Brasileiro não queria mandar o boxe, dizendo falta de verba, não é? E por isso que eu digo que esse bronze para mim é como se fosse ouro. Eu era pauleira, cara. Muito bom. Sensacional. E olha, continua no gingado, né? Continua. Difícil, Não, né, e eu, como repórter, tive a honra e o privilégio de ver uma luta entre ele e o Éder Joffre, uma luta exibição num evento. Já os dois mais velhos e tal. E que mesmo assim foi foi um show de técnicas exibidas. E você vê, né, uma história vitoriosa, porque você era primeiro medalhista olímpico do boxe brasileiro e teve que acabar interrompendo a carreira, né, de pugilista justamente por causa de um incidente também numa luta. E o primeiro título dele foi em 68. Eu tinha 2 anos de idade. E eu estava... Eu era uma estrelinha ainda, mas admiro. Bom, e a entrevista completa do Servilho... Bela medalha, não é? Nossa. Nossa, bela medalha. A entrevista completa do Servilho, porque tem muito mais, você pode acompanhar lá no site gazetesportiva.com, tá? Tem uma matéria, uma reportagem muito, muito especial. Campeão paulista de 2004, 2 vezes vice-campeão brasileiro em 2000 e 2001 e vice também na Copa Libertadores da América em 2002. A realidade do São Caetano agora é bem diferente. Série D do Brasileirão, na Série A2 do Campeonato Paulista. O Azulão faz no sábado a final da Copa Paulista contra o 15 de Piracicaba e passa por sérios problemas financeiros. Essa crise motivou os jogadores a fazerem um apelo nas redes sociais. Dá uma olhada. Então, seu Saúl, a gente está reunido aqui hoje porque a gente ultimamente tem ouvido muitas promessas aqui, né, principalmente do nosso presidente,
E hoje a gente acabou chegando a uma conclusão que, infelizmente, se depender dele, ninguém aqui vai conseguir receber o seu salário. Então a gente está fazendo esse vídeo aí para o senhor, numa forma até de um desabafo, porque infelizmente as nossas famílias estão até passando por algumas dificuldades, né? E como o senhor tem visto, todos nós aqui temos nos empenhado ao máximo, temos cumprido com o nosso dever, principalmente dentro de campo. Então a gente está fazendo esse vídeo justamente para demonstrar a nossa insatisfação com o nosso presidente e pedir uma ajuda do senhor, porque nós sabemos que sem o senhor, o São Caetano, infelizmente, ele não anda. Então fica aqui o nosso desabafo, o nosso pedido, mesmo aqui implorando para o senhor, que o senhor possa olhar para todos nós, porque sabe que nós temos feito o nosso melhor, que o senhor possa, nesse momento difícil do clube, poder olhar principalmente por nós e por nossas famílias, porque, infelizmente, sem o senhor aqui, o São Caetano não é nada. Olha a situação. Então, e são homens e profissionais seríssimos. No final de semana, o São Caetano foi a Piracicaba, pela final da Copa Paulista, que vale vaga na Série D do Campeonato Brasileiro, também vaga na Copa do Brasil do ano que vem. O São Caetano foi lá, meteu 3-2, abriu 2-0, tomou um empate 2-2, fez um gol no último minuto e abriu vantagem para o jogo da volta em São Caetano. Então, apesar dos salários atrasados, dentro de campo, eles estão cumprindo com o papel deles. Agora, é bom que as pessoas saibam, porque existe uma glamorização da profissão de jogador de futebol, então todo mundo associa jogador de futebol a salários milionários, jatinhos, helicópteros, carrões importados, mulheres lindas. E, na verdade, são pais de família que têm contas para pagar. E estão ali, sabe? Que o dinheiro não cai e passam dificuldades, passam por problemas, sabe? E o São Caetano, veja só que é a gestão, né? O São Caetano chegou, como bem lembrou você, ao chamar a matéria, Azulão. 2 vezes vice-campeão brasileiro. Vice-campeão de Libertadores da América. Eu lembro. Foi campeão paulista. Vice-campeão paulista em outra oportunidade. E, de repente, olha a situação na qual se encontra. Celso, infelizmente, futebol sem dinheiro não se faz. Primeira coisa que eu queria falar. Segunda coisa é que, quando os jogadores falaram do Saul, que realmente ele foi sempre foi o grande investidor no São Caetano, Michele, por isso que o São Caetano chegou naquele apogeu, né, naquelas finais de campeonato, porque o Saul sempre, que é um apaixonado pelo futebol, pelo São Caetano, sempre investiu. E ele colocou uma condicional agora na volta. Ele disse assim, eu só volto se o presidente sair. Então, como o presidente tem a força da caneta, por isso que o Saul se afastou. E por isso que está o São Caetano, assim, de novo nessa dificuldade financeira. Porque ele quer voltar, ele quer investir, ele quer fazer o São Caetano voltar a ser de novo aquele São Caetano lá do passado, mas com a condição que ele administre sozinho. Mas aí ele sabe administrar, não? Porque... Com certeza. Seu Saul Klein, não é? Sim. É um homem rico, um homem que sabe administrar coisas. Eu acho que se os jogadores estão pedindo... Sem dúvida nenhuma. Giro de notícias. Vamos embora? Começamos falando de games. Vocês lembram do Wendel Lira, aquele que ganhou o prêmio Puskás de gol mais bonito em 2015? Então, ele assinou um contrato, o primeiro contrato após abandonar o futebol e vai defender o Sporting de Lisboa, jogando FIFA 20 ou FIFA 2D? FIFA 20. A estreia já está marcada para o próximo final de semana, quando ele disputa o FPFXL Challenge, torneio organizado pela Federação Portuguesa de Futebol. Deixa eu ver se eu entendi. Agora ele é jogador de eSports? Isso. Ah, que legal. Ele trocou o futebol real pelo virtual. Muito legal. Já pensou em fazer isso também, Miriam? Já pensou em fazer isso, não? Jamais. Você é um brucutu do... Pelo amor. Aí você ia ser um brucutu nos games. Craque nos campos e um brucutu no joguinho eletrônico. Olha, ainda em Portugal, o jornal Record garante que o atacante colombiano Ioni Gonçalves, do Fluminense, assinou um pré-contrato com o Benfica. O atleta de 25 anos era apontado como possível alvo de Corinthians e Palmeiras, mas, pelo visto, vai ouvir fado e comer muito bacalhau em Lisboa. Bom jogador, hein, Celso? Bom jogador, gosto muito dele. Melhor jogador do Fluminense. Melhor jogador do Fluminense. Infelizmente, né? Vai embora. Pastel Vai do saber Belém. se não teve até uma dica do Jesus
né, que acompanha o futebol carioca, de repente vai ser. Outra má notícia para o Fluminense é a contusão do goleiro Muriel, que teve diagnosticado uma fratura na mão esquerda e não joga mais esse ano, hein? O jogador se machucou no último jogo pelo Campeonato Brasileiro contra o Internacional em uma dividida com o atacante Paulo Guerreiro e precisará passar por cirurgia. O Agenor deve ficar com a vaga. Olha, a gente sempre lamenta, né, contusão, né, a profissão do cara, de repente tem que ficar fora. Mas ele andou falhando aí nos jogos do Fluminense, hein, Miller? Olha... Não, mas assim, ele teve aquela gangorra, né? Falhou, depois fez grandes defesas, né? Garantiu vitórias, quer dizer, infelizmente machucou. E a mão, né? Olha, faz tempo que ela anda sumida, mas o Neymar Júnior, ele anda sumido, né? Bom, o que o senhor pensei que está falando da Nájila. Eu também. Mas o Neymar Júnior está de volta ao nosso giro. Segundo o jornal espanhol Mundo Deportivo, o camisa 10 da seleção e do PSG teria dito a amigos nos últimos dias que espera em breve cumprir o sonho de retornar ao Barcelona. Desejo esse que teria sido confirmado aos ex-companheiros de clube na festa de aniversário da esposa de Luis Soares no último final de semana. Ah, gente, essa coisa também é muita forçação de barra. Sonho de voltar ao Barcelona. Ele que quis sair, Ele que quis sair para ganhar mais. Sonho, se fosse um sonho estar no Barcelona, ele não saía de lá por dinheiro algum. Exato. Entendeu? Para jogar, ainda mais para jogar com todo respeito ao PSG. Mas foi um retrocesso. Exatamente. Né? Um retrocesso. Ele está num dos principais times do mundo. Fez a troca. Pagou o preço. Querer não é poder. Até porque o presidente do Barcelona deu uma entrevista dizendo: realmente, a gente queria o Neymar lá atrás, mas hoje não. Até porque o que o Neymar fez? Exatamente. O que o Neymar produziu ele desde então? Ele só se desvalorizou desde só. então. Mais não ainda. Se valorizou. Profissionalmente, a sua carreira também está embaixo. Está embaixo. Natan Siqueira, um dos torcedores flagrados ofendendo um segurança no Mineirão, já tem o nome, Natan Siqueira. É suspeito, e ele é suspeito aí de injúria racial, né? Prestou depoimento à polícia no início dessa tarde, negou que tenha chamado o funcionário de macaco, mas olha se tem cabimento a alegação do rapaz. Abre aspas. Tenho pessoas que cortam o meu cabelo que são negras. Não parece, né? Não, precisa saber se é em esquema de escravidão ou não, né? E daí? Sabe? Nossa Senhora, que coisa, tem pessoas que cortam o meu cabelo. Ele vai justificar uma coisa com outra coisa que não tem nada a ver. Ele xingou mesmo. Xingou, ele falou assim, olha a sua cor. Exatamente. No sentido pejorativo. Assume o seu erro. Exatamente isso, assume. Entendeu? Meu, na hora de ser desculpa, machão e falar assim, olha a sua cor, tentando humilhar o outro. Foi pra humilhar. O que foi para humilhar. Humilhar, como quem diz, olha a sua cor, só presta para fazer esse tipo de função aqui. Isso está arraigado na cultura de algumas pessoas no Brasil. Se ele virasse e falasse assim, gente, eu tava de cabeça quente, eu falei sem querer, eu sou casado com uma negra. Aí a coisa talvez mudasse, porque ele falava, sei lá, eu falei só pra... Michele, ele falou nada. Por mais que a gente tente ser... E daí que corta teu cabelo, pior amigo? que não, acho que não tem. Mesmo que ele fosse casado com uma negra, tivesse um filho, né? Esse comportamento é inaceitável. Não, inaceitável. Nada justifica. Tem que responder ali na justiça. Tem que pagar. Pronto, tem que pagar, tem que aprender. Agora paga. Nesse país aqui, tudo é muito light, né? Muito light, mas vai ser umas cestas básicas aí, pronto. Mas assim... Complicado. Ele, porque falou, né? Ainda piorou. Ele piorou tudo. Tem gente que corta meu cabelo que é negro. E daí, né? Ele tinha que falar, então, minha namorada é negra, Georgina, não sei o quê, tem nada a ver, desculpa, eu tava de cabeça quente. Bom, atenção! Vocês pediram. Abriu de novo o último lote de inscrições para a 95ª edição da Corrida Internacional de São Silvestre. Por quê? Porque fica assim, eu esqueci, eu não paguei, não. Então, abriu o último lote. Corre, porque dessa vez não vai ter volta, meu amigo. Quando acabar, acabou, e depois é só no ano que vem, é agora. Para terminar 2019 correndo de tudo que foi ruim e indo atrás de tudo que vai ser bom. Vamos lá, sãosilvestre.com.br, preencha a ficha, pague a taxa, siga as instruções. Diga, São Silvestre. Não, você acabou de falar de São Silvestre? Não, você cortou, você fez um sinal. Eu queria só retomar o tema da injúria racial. Beleza. Que o Atlético Mineiro emitiu uma nota agora. E o Atlético Clube excluiu
o Natan Siqueira da Silva. Aê! E também o irmão dele, Adrierre Siqueira da Silva. Dos estádios para sempre. Do quadro de sócios do clube. E então do eles estádio, faziam não tem parte nada. do programa de sócio-torcedor, do Galo, e eles foram excluídos por causa desse comportamento. Banido Tem que de dar entrar parabéns para o Atlético Mineiro, Boa, que também está se Atlético. posicionando. Boa, né? Atlético. Está se Mas podia posicionando. também não entrar mais no estádio. Bom, enfim, mas também eu fico com dó às vezes, porque às vezes a pessoa pode falar alguma coisa de cabeça quente. Não. Mesmo de cabeça quente, a pessoa precisa, porque isso aí está arraigado na alma, não pode. Tem que pedir desculpas, se humilhar pro cara e tentar consertar o erro com a pessoa que você fez mal, né? Porque falar assim, tem que falar com o cara lá, pedir desculpas e faz uma boa ação para ele, poxa. Olha, o único jogo do Brasileirão nesse meio de semana vai ser Flamengo e Vasco. Uma partida antecipada da 34ª rodada amanhã à noite no Maracanã. Muito perto de se tornar campeão nacional, esse ano, né? O rubro-negro precisa manter a tranquilidade. Nós somos seres humanos, né? É naturalmente que a gente acompanha as notícias, acompanha que falta, se a gente ganhar esses 2 jogos e o Palmeiras empatar domingo, a gente vai ser campeão. Mas a gente deixa isso de lado, né? A gente pensa porque é natural, mas a gente tenta deixar isso de lado, a gente tenta pensar manter o foco no jogo, manter o foco nesse clássico que é muito importante. É um jogo adiantado, mas é muito importante, então a gente procura manter sempre o foco na próxima partida. Eu sei que eu estou sendo repetitivo, mas é o que acontece de fato, né? Eu não posso dar uma outra resposta para vocês, porque foi um dos segredos nossos até aqui, né? Pensar jogo a jogo, pensar passo a passo. Nós fizemos até enquete ontem sobre isso, Flamengo a possibilidade do Flamengo ser campeão no domingo, caso vença o Vasco e vença o Grêmio, e o Palmeiras tropeça no Bahia. Conversávamos nos bastidores aqui, eu e Miller, e o Miller trabalhou com ele. Aliás, eu me lembro até de um papo informal com o Luxemburgo, quando o Miller foi jogar no Corinthians. Ele falou assim: rapaz, você vai ver como é que ele vai jogar aqui no Corinthians. Ele é craque, vai jogar pelo meio. Pois é. Imagina o professor, se o Vasco ganhar no Flamengo na quarta-feira. Nossa. Você já imaginou? É a consagração. Você já imaginou? Nossa. Agora, que é difícil Eu nem estou imaginando, porque eu acho que é impossível. Sonhar não custa nada. Custa nada, né? Mas essa escrita aí, Michele, essa escrita aí tá certa. Vai seguir esse protocolo aí. Se vencer o Você Vasco acha que amanhã, ganha o Flamengo Vasco pode e ser ganha do Vasco e ganha do Grêmio lá? O Flamengo ganha do Vasco e ganha do Grêmio também. Uau! Só que o Grêmio tá com o Flamengo aqui, Sim, né? por conta da Libertadores. Mas, quer dizer, pra mim... Você sabe que pro Renato Gaúcho essa partida com o Flamengo tem um sabor especial. Sim. Você não fez essa estatística? Fiz. 17 jogos? 19 jogos, 17 vitórias e 2 empates. Você tinha que atropelar o Vasco. O Renato... a gente falou do professor, né? tem todas as razões para tentar vencer, e o Renato, então... O Renato não engoliu essa eliminação. Sim. Aí o Renato veio a público, eu garanto que o Grêmio vai se classificar para a Libertadores. Não, mas está em quarto. Aí tá certo. Tá em quarto. É um otimismo dele, E aí tem que fazer tem isso mesmo. a chance de Mas pegar o Vasco Flamengo. Tem a preleção do Lucha, hein? Tem. Vão entrar com a Vamos faca lá, nos dentes. fazer história, ganhar do rival. É Vamos aqui, lá, é agora. baralho. Ele pode fazer o que ele quiser. Quem sabe? Falei baralho. que fique Baralho. claro, Olha, brigando por uma vaga na Libertadores, o Corinthians tem o jogo da vida no domingo contra o Internacional na Arena de Itaquera. Os colorados são adversários diretos na luta para poder disputar o torneio continental do ano que vem. E o clima no Timão está bem mais leve depois da saída de Fábio Carille. Fala aí, galera. O Corinthians já iniciou os treinamentos preparativos para o jogo do final de semana contra o Internacional, próxima partida do Timão, confronto direto nessa briga por vaga direta na Libertadores da América. A partida será domingo à noite em Itaquera, na Arena Corinthians. O Pedrinho está na seleção olímpica, desfalca o time, Gabriel suspenso também está fora, Walter deve perder a posição porque o Cássio já melhorou do quadril, treinou normalmente hoje, enquanto o Fagner, em fase de transição, ainda é tratado como dúvida para esse jogo. Júnior Urso, o clima amenizou por aqui? A gente estava passando por um momento delicado, né? Que era aqueles momentos sem vitórias e acumulando jogos sem muito brilho. Mas acredito que nessas 2 últimas partidas deu para resgatar um pouco isso, a nossa intensidade de volta. A relação com o professor Carille ficou desgastada?
Da minha parte, não. Da minha parte, não. Eu acho que o professor Carille foi um cara que sempre nos tratou muito bem aqui, com respeito. Infelizmente, são coisas do trabalho que, às vezes, temos chefes, né? É assim que funciona nos trabalhos. Ele tinha nosso respeito, nosso carinho e acho que isso não se perde dessa forma. O que você sente quando ouve falar que os jogadores derrubaram o técnico? Fico chateado, né? São pessoas, de repente, que dizem isso de fora, pessoas que não sabem do dia a dia. E apontar o dedo e falar dos outros é muito fácil, né? É a coisa mais fácil que o ser humano, que o brasileiro faz aqui no Brasil, que a gente vê com frequência. Na verdade, não temos condições de derrubar treinador, até porque se formos fazer isso, a gente vai estar queimando nosso nome, vamos ter que estar jogando mal e correndo risco também de perder o emprego. Então não é essa a nossa intenção. Mas com o Coelho, o que mudou coletivamente e para você, Júnior? Eu acho que eu me sinto mais confiante para trabalhar, para fazer as jogadas que eu tinha antes, a maior tranquilidade para fazer, acho que voltou. Acho que para o nosso time também, psicologicamente, já é outro time, é um time mais agressivo, é um time que tem mais coragem de jogar, é um time que sabe a hora de ficar com a bola e a hora de agredir o adversário. Júnior Urso, senhoras e senhores, com sua chuteira raiz, pretinha, como eu gosto. Obrigado, meu irmão. Valeu. Fica com Deus. Valeu. Um abraço. Prazer. É o Corinthians se preparando para esse jogo contra o Colorado, domingo, 6 horas da tarde ou da noite, em Itaquera. E aí eu fico ouvindo de um, de outro, sabe, saudoso de tempos sombrios, de que, tô brincando agora, dos campeonatos por pontos corridos e campeonatos por mata-mata. Porque o campeonato por pontos corridos não tem emoção. Corinthians e Internacional, domingo em Itaquera. Não tem nenhuma emoção. Nenhuma emoção. Como não? Nenhuma emoção. É decisão, vale vaga na Libertadores da América, o Corinthians sabe disso, o Internacional Confronto, sabe disso. Confronto direto, tá Por isso valendo que é legal. coisa. Mas assim... Então, mas é legal, então você tem... O Campeonato Brasileiro acabou, a gente está discutindo quem não cai, está discutindo o final da tabela. Acabou para quem foi campeão, mas se você tem outras disputas, você tem rebaixamento, você tem vaga na Libertadores da América, cada um está olhando para o seu próprio umbigo e quer o melhor. Corinthians e Inter têm importância de final de campeonato domingo. Não estou falando aqui para prover o evento, até porque a gente nem precisa fazer isso. Não, é vaga na Libertadores, né, Celso? É vaga na Libertadores. Pode promover, a galera assistir depois aqui o Mesa Redonda, vamos estar ao vivo de lá. É vaga na Libertadores e vale o ano, porque ficar fora da Libertadores da América, senão, se os dois vacilarem aí tem que ficar torcendo para o Flamengo contra o River Plate. Mas eu acho que o Corinthians está num momento legal, o clima lá está bem, a atmosfera está bem leve, né? Acredito que o Corinthians não vai deixar escapar essa vitória domingo, Michel. Acho que o Corinthians vence o Internacional do Itaquerão, até porque só a vitória interessa. E o Coelho está quebrando também algumas crenças do futebol. O Carille falava o quê quando perguntavam para ele por que o time não é mais ofensivo? Não dava. Não dá porque não temos tempo para treinar. É. O Coelho assumiu agora. E você não vê um Corinthians mais agressivo? Mais agressivo, e mais confiante também. Mais confiante, postura, marcando mais... No começo do jogo contra o Palmeiras, estava lá, até melhor. Tudo bem que depois o Palmeiras, tem mais time também, dominou o jogo. Mas está fazendo a parte dele, quer dizer, é possível sim, é uma questão de, sabe, cabeça. De cabeça, de mentalidade. Eu não culpo o Carille, não vou questionar o Carille, porque eu acho que é o estilo dele e assim ele foi campeão 4 vezes no Corinthians. Exatamente. Mas já está na hora de... Mas a pessoa tem que se reciclar, tem que estar sempre estudando. Claro, buscar outras possibilidades. Até 1 da manhã. Estudando como... Não estudei. Eu vou depois te conto o que eu fiquei estudando, mas fiquei estudando até 1 da manhã, porque se a gente não estudar, não vai. A gente fica obsoleto. É isso aí. E eu fiquei justamente estudando cursos de gerenciamento de times, de equipe, esse tipo de coisa. Você tem que se reciclar constantemente. O tempo todo, não pode parar. As coisas mudam, os tempos mudam, e se você ficar parado, você não sai do lugar. Vira um vaso, sem planta. Olha, está chegando o dia da maior premiação do futebol brasileiro, o Troféu Mesa Redonda, que premia os melhores do ano, os grandes destaques do ano. As votações já estão abertas, troféumesaredonda.com.br. É o Oscar do futebol e a Lux Color está com a gente no Troféu Mesa Redonda, fazendo uma festa linda para você. Lux Color, a tinta da pintura inteligente. Votou, Celso? Ainda não, porque tenho algumas dúvidas, mas vou votar. Porque é até quinta, só para te avisar, tá bom? Então fica tranquilo. E aí, Miriam, você votou? Já votou? Não. Ainda não, mas até quinta, tá bom? Entra no site e vota. O Palmeiras precisa vencer o Bahia domingo lá na Fonte Nova, se quiser seguir sonhando com a conquista do título no Campeonato Brasileiro.
Por quê? Você acha que dá? Palmeiras? Claro que dá. Tá bom. Claro que dá. E parece que o técnico palmeirense está com pelo menos uma questão em aberto para escalar a equipe titular. Destacamos lá no site gazetesportiva.com que a irregularidade dos meias põe dúvida na cabeça do Mano Menezes. A fase negativa de Gustavo Scarpa, que inclusive perdeu um pênalti contra o Corinthians no último jogo, pode fazer o treinador repensar ele como titular para a próxima partida. Lucas Lima, apesar de ainda não ter encontrado um protagonismo no clube, teve bom desempenho na última vez, né, quando foi adicionado contra o Vasco. Então, eu quero saber do Celso e do Miller, quem vocês escalariam nesse jogo Palmeiras e Bahia? O Gustavo Scarpa ou o Lucas Lima? Eu continuo com o Gustavo Scarpa, que me parece muito mais regular, tem um ano melhor do que o dos Lucas. Perdeu o pênalti. Mas perdeu. Zico perdeu pênalti, Sócrates perdeu, Baggio perdeu, Messi perde pênalti, isso faz parte. Então, exatamente. Como diriam os mestres da bola, realmente perde pênalti quem bate. Michele, ele perdeu o pênalti, mas não perdeu o desempenho, né? Isso aí. Diferente. O Lucas Lima, esse ano, não tem jogado nada no Palmeiras. E o Scarpa chegou depois dele, né? Depois daquele imbróglio lá todo de justiça, e é um dos artilheiros do time. Isso aí. Então, acho que o Scarpa ele tem muito mais dinâmica de jogo do que o Lucas Lima. Por isso que eu acho que o Mano não vai mexer no Scarpa. Tá. O clima no São Paulo não anda lá muito agradável, não. Hoje, na reapresentação do elenco, após a derrota diante do Atlético Paranaense, o diretor de futebol, Raí, teve uma reunião com a comissão técnica e com os jogadores. Alerta ligado no São Paulo. 2 derrotas nos últimos 2 jogos em casa, nenhum gol marcado, time fora do G4, protestos da torcida. O mar realmente não está para peixe pelos lados do Morumbi. Falando em peixe, será contra o Santos que Fernando Diniz e seus comandados tentarão se redimir com a torcida no próximo sábado na Vila Belmiro, justamente onde o São Paulo venceu pela última vez um clássico fora de casa. O último triunfo do tricolor em clássicos longe do Morumbi completou 1000 dias nesta terça-feira. Desde a vitória por 3-1 sobre o Santos em fevereiro de 2017, com Rogério Ceni ainda como treinador, o São Paulo nunca mais venceu seus principais rivais fora de casa. Justamente por isso, a partida de sábado é tratada como tudo ou nada pelo elenco. Para o Sansão de sábado, Fernando Diniz não terá à sua disposição Antony, que foi convocado para a seleção olímpica, assim como o zagueiro Valse. Mas, mesmo se o jovem atacante não tivesse sido chamado pelo técnico André Jardine, ele não teria condições de disputar o clássico do próximo sábado, já que recebeu na última rodada o 3º cartão amarelo e teria então de cumprir suspensão. Para a vaga do garoto, o treinador pode optar por adiantar Daniel Alves e acionar Juan Fran ou Igor Vinícius na lateral direita. Toró, Elinho e Calazans seriam outras opções. Nesta terça, dia da reapresentação do elenco após a derrota para o Atlético Paranaense, Daniel Alves, Tietê e Arboleda não apareceram em campo, permanecendo nas dependências internas do CT, fazendo um trabalho físico previamente combinado com a comissão técnica. Mas o trio que vem sendo constantemente acionado não preocupa, até porque, de preocupações, Fernando Diniz já está cheio. Miller, não há quem diga, aliás, você que é um profundo conhecedor dos bastidores do São Paulo, pode até confirmar isso, né? Mas há quem diga que Fernando Diniz também já balança. O que para mim é um absurdo gigantesco. Não, eu acho que não é verdade isso, Miriam. Já balança? Michele, o que eu tô sabendo é que ele não deve continuar pro próximo ano. Você tá brincando, mas ele veio para jogar. Quantos dias vai ficar? Alguém me falou agora. Eu não sei se é verdade, né? Não tô dizendo para você que ele não vai permanecer. Gostaria que ele permanecesse, até porque... Sim. Você não viu que ele foi contratado? Ele não fez contrato. Não? É CLT. Ai. Já começa por aí, né? Então os maus resultados sim estão contribuindo para isso, que eu fiquei sabendo nos bastidores do Morumbi, que ele não vai continuar para 2020. Você sabe muito bem que o São Paulo, como eu disse no Mesa, se especializou, Celso, em mandar treinador embora, né? Ao longo desses 2 anos, né? E o menos culpado é o Diniz, até porque ele já chegou com esse descalabro, essa desorganização toda no São Paulo, e para você arrumar um time diante de um campeonato brasileiro difícil,
E pouco tempo, Michele, quer dizer, ele fez o quê? 13 jogos hoje? E olha só... 13 jogos com São Paulo? E olha só, na verdade são 3, 6, 9, 10, 11 jogos. E os números do Fernando Diniz são melhores, por exemplo, dessa sua. Sabe? E aí é aquela história, é uma covardia muito grande, porque a torcida cobra dirigente, cobra presidente, e aí o que eles fazem? Entregam a cabeça do treinador numa bandeja. São Paulo tem se especializado em fazer isso. Que pena. E mostra que justamente não é esse o problema. Máquina de triturar treinador. Quem vai querer dirigir? Porque quem manda não tem, na verdade, competência. Não tem cérebro? Pode ter cérebro, mas não funciona. Olha, o Santos pode ganhar um trunfo importante para a permanência de Sampaoli em 2020. A gente destaca lá no site gazetesportiva.com que o Peixe está namorando uma empresa para o Master, patrocínio Master, né? E o presidente vê esse patrocínio na cara do gol. Numa entrevista coletiva concedida na noite de segunda-feira, o José Carlos Pérez, que está tentando o efeito suspensivo da suspensão de 15 dias imposta pelo STJD, garantiu que o clube está muito perto de fechar com o patrocinador Master para 2020. Esse espaço do uniforme está vago há quase um ano. Segundo a apuração do nosso repórter Lucas Mussetti, há negociações em andamento, mas nenhuma perto de um final feliz. Uma das conversas ocorre com a PicPay, empresa de pagamentos digitais. O feedback após patrocínio pontual contra Palmeiras Internacional foi positivo. Quem sabe com um patrocínio, dá para o Santos investir um pouco mais no parece time. Parece que está 90% certo com o patrocinador. E também... Até porque o Santos já está praticamente na Libertadores do ano que vem. WhatsApp na tela. Boa tarde, Michele, Miller, Celso, tudo bem? Eu acho que o time que vai cair esse ano novamente é o Fluminense, não vai escapar não. Sou o André de São Bernardo do Campo, um abraço a todos. Boa noite a todos do Gazeta Esportiva. Acho que o time que vai cair dos grandes é o Botafogo mesmo. Vem perdendo vários jogos e está deixando a desejar. Thomas do Morumbi. Boa noite, Michele, boa noite, Miller, boa noite, Celso. Para mim, o Botafogo cai na segunda divisão. E vai Corinthians, César de Guarulhos. Um beijo pra vocês. Olha, resultado da nossa enquete. A gente perguntou qual clube grande você acha que vai cair nesse Campeonato Brasileiro e a maioria respondeu que é o Fluminense. Aí, tá todo mundo comigo. 52% dos votos. Ficamos por aqui, mas não sem antes mandar um beijão pra Marlene, pra Maísa e pra Márcia lá da Moca. Tinha que ser da Moca, né? Um beijo, encontrei elas no shopping no domingo e, Michele, um beijão pras três queridas. E esse você conhece? Paulinho da Viola. Solta o Paulinho da Viola com